Matemática, simples, simples, simples e prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo. Tema dessa videoaula: resolução de problemas representados por equações polinomiais do segundo grau, página 25 da apostila do PET. Correção das atividades 1 e 2, semana 4, nono ano do ensino fundamental, plano de estudo tutorado, volume 3. Um abraço aí a todos os alunos e alunas dos nonos anos aí pelo estado de Minas Gerais afora. Essas atividades da quarta semana aí do PET volume 3 são muito interessantes porque elas relacionam a teoria com a prática. E isso é muito bacana. A atividade número 1 diz o seguinte: observe a figura abaixo. Ela representa a vista superior de um terreno retangular de 288 metros quadrados de medida de área, no qual foi construída uma piscina com pedras em todo o seu contorno. O restante do terreno será gramado. Qual é a medida da área do terreno em metros quadrados que será gramada? Então, nós temos aí um terreno do qual foi tirada uma parte para a construção de uma piscina e um pedrado ao redor, e a gente precisa determinar o valor desse x, o valor desconhecido. Como nós somos bons detetives matemáticos, nós vamos pegar aí essa tarefa de descobrir o valor de x. Primeiro é preciso saber o seguinte: quando se fala de área, como que se acha a área de qualquer retângulo? A área é muito simples, basta você fazer um lado vezes o outro, base vezes altura. E como disse que a área é 288 metros quadrados, nós vamos multiplicar a base pela altura e igualar a 288 metros quadrados. Então agora eu vou abrir um pouquinho de espaço aqui só para fazer os cálculos. Lembrando que a área é 288 metros quadrados, Vamos anotar aqui para a gente não esquecer. E vamos calcular o comprimento da base aqui, olha. X mais x, 2x. Esse menos 1 anula esse 1. Quem deve 1 e tem 1, na verdade, acerta as contas e nem fica tendo nem devendo, não é mesmo? Vezes a altura. Quanto que mede a altura? X daqui mais 7 daqui, x mais 7. E agora basta a gente multiplicar isso, cada um por cada um. Chuveirinho aí, ó. 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 7, 14x. Isso tudo tem que ser igual a 288 metros quadrados, ok? Mas para a gente resolver uma equação do segundo grau, como você já deve ter visto na resolução das atividades anteriores, o primeiro passo é organizar essa equação de forma que x ao quadrado esteja no início, x sem ser ao quadrado seja o segundo da filinha aí, e o número independente seja o último. Como esse número 288 estava depois da igualdade, eu trago ele para antes da igualdade, ele vem negativo, não é isso? E vou igualar a zero. Para jogar na fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, para usar soma e produto, a gente geralmente iguala a zero. É obrigatório? Não, mas facilita muito. E eu vou mostrar para você outro macetezinho aqui que ajuda demais. Na verdade, a matemática, ela nos possibilita facilitar muito as coisas. E para facilitar, para diminuir as contas aqui, eu vou dividir todos os membros dessa equação por 2. Porque aqui dá, olha. 2 dá para dividir por 2, 14 dá para dividir por 2, menos 288 dá para dividir por 2, e eu posso fazer isso. Olha, 2x ao quadrado dividido por 2 sobra somente 1x ao quadrado. 14x dividido por 2 sobra somente 7x. Menos 288 dividido por 2 sobra somente menos 144. 0 dividido por 2 sobra 0. Nem pus o 2 aqui. Por quê? Porque 0 dividido por 2 é 0 mesmo. Ou você divide todos os termos da equação por 2, ou não pode fazer isso. Porém, aqui eu pude dividir todos por 2, inclusive o 0, que dividido por 2 continuou 0. Qual a vantagem de se fazer isso? É a vantagem de se ter uma continha menor. O risco de erro é muito menor, não é mesmo? O A vale quanto? O A vale 1, o B 7 e o C menos 144. Você já deve estar sabendo que o A é o coeficiente do x ao quadrado. Quantas vezes que aparece x ao quadrado? Uma única vez. O B é o coeficiente do x sem ser ao quadrado, que é 7. E o C é um número independente. Por que a gente diz independente? Porque ele não depende de outro valor.
ele já está pronto e acabado. Por isso que a gente diz número independente, né? O C é sempre esse número independente. E agora, para resolver essa equação, tem dois caminhos, por meio da soma e do produto e por meio da fórmula resolutiva, da popular fórmula do Bhaskara, que é dada por menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Delta, essa letra grega delta, representa o quê? Representa b ao quadrado menos 4ac. Então você pode pegar essa fórmula, fazer o delta lá separado, trazer e colocar debaixo dessa raiz, ou então você já pode desenvolver ela todinha de uma única vez, colocando o b ao quadrado menos 4ac, que é o delta, debaixo da raiz, já mandando ver. E isso aqui é semelhante a fazer um bolo, aí, fazer uma sobremesa. Você vai lá na internet, pesquisa uma receita e vai colocando na receita os ingredientes. Olha, a minha receita é a minha fórmula, que diz que eu tenho que colocar menos b. Eu sei que o b vale 7, então eu coloco menos 7. Mais ou menos, b ao quadrado é 7 ao quadrado, não é mesmo? Menos 4ac, olha, devagarinho, devagarinho. Menos 4, que está aqui, o menos 4, vezes o a, que está aqui, que é esse 1 verdinho, vezes o c, que é esse menos 144 verdinho, que eu coloco parênteses, e sempre que tiver negativo é bom colocar um parêntese aqui, sobre 2 vezes a. 2 vezes 1. Resolvendo isso aí devagarinho, devagarinho, x é igual a menos 7, mais ou menos, raiz quadrada de... Por que eu estou dizendo devagarinho? É porque nos comentários alguém colocou, olha, fala mais devagar, porque eu não estou conseguindo acompanhar direito, preciso ficar voltando o vídeo. E eu prometi para essa pessoa que da próxima vez eu iria lembrar da observação dela. Então vamos lá. 7 ao quadrado, 49. Agora, aqui eu tenho menos vezes menos, que vai dar mais. 4 vezes 1 continua 4, aí você faz 4 vezes 4, 16. Falamos 16, elevamos 1. 4 vezes 4, 16. Com o que tínhamos elevado, 17, elevamos 1. 4 vezes 1, 4. Com 1 que tínhamos elevado, 5. Certinho? Isso sobre 2 vezes 1, que dá 2. Quanto que vai dar 49 mais 576? Vamos fazer a continha lá, olha. 576 mais 49. 6 mais 9, 15, elevamos 1. Que com esse 7 dá 8, que com 4 dá 12, que elevamos 1. Que com 5 dá 6, 625. Agora, quanto que é a raiz quadrada de 625? Se você pegar 20 vezes 20, é 400. Ah, mas tem que ser um número que termine em 5. Então vamos no 25 para ver, né? 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25, elevamos 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 2 vezes 25, 50. Somando aqui, 5, 2, 6, 625. Está vendo que 25 vezes 25 dá 625? Então é porque a raiz de 625 é 25. Isso sobre 2. Como tenho mais e tenho menos, eu tenho que puxar duas ramificações. Uma utilizando o sinal de mais. E eu penso assim, olha, menos 7 mais 25, ou seja, se você tem R$25 e perde 7, fica tendo quanto? 18. Divide esse 18 por duas pessoas, dá 9. No segundo ramo, eu uso o sinalzinho de menos e penso, menos 7 tira 25, fica devendo 32, não é? Você já deve 7. Contrai uma dívida de 25, fica devendo 32. Divide essa dívida no meio, fica devendo 16. Porém, tem um detalhe. Como que você vai medir um jardim e vai dizer, olha, mediu menos 16 metros, então esse aqui não serve. Então, a parte gramada, quanto que mede? Na verdade, isso que nós achamos, esse 9, é o valor do x. E agora, como o x vale 9, eu venho aqui e falo, olha, 9 mais 1 mede 10. Esse retângulo aqui tem comprimento 10. E a partir de agora eu já posso achar a área do gramado. Como que eu acho a área do gramado? Existem 3 formas aqui. Eu vou pegar a mais simples, que é calcular tudinho, que é 288, que já está dito aqui, e tirar somente essa parte que tem a piscina, tem esse pedrado aqui, que dá 10 por 7. Quanto que dá esse pedacinho? 70. Se eu pego o todo, 288, e tiro 70, sobra 218 metros quadrados. Logo, a solução é 218 metros quadrados de grama. E aí fica uma bela piscina, não é mesmo? Com um gramado, para você vir correndo daqui, pular aí dentro da piscina,
Para você tomar um sol aqui, a vida é bela, não é mesmo? Basta que a gente saiba fazer bom uso dela. Então vamos agora à correção da atividade número 2, que também é uma atividade muito bacana. Ela diz o seguinte: uma praça retangular possui 112 metros quadrados de medida de área. Em toda a extensão de um dos lados de menor comprimento dessa praça, que possui X metros, será colocada uma fita de isolamento para impedir a passagem de pedestres, enquanto alguns funcionários da prefeitura estiverem plantando flores nesse local. Olha que bacana que vai ficar. Sabendo que o lado de maior comprimento dessa praça possui 6 metros a mais que o comprimento do seu lado menor, responda as questões a seguir. A primeira questão a ser respondida é da letra A, que propõe o seguinte: quantos metros de fita de isolamento serão gastos, no mínimo, nessa situação? Veja que aqui a gente tem uma praça retangular, porque diz: uma praça retangular possui 112 metros quadrados de medida de área. Então vamos anotando isso. Área total, 112 metros quadrados. E diz ainda: em toda a extensão de um dos lados de menor comprimento dessa praça, que possui X metros. Então, os lados menores dessa praça, cada um mede X, porque aqui está dizendo, o lado menor mede X. Aí diz que será colocada uma fita de isolamento para impedir a passagem dos pedestres quando alguns funcionários da prefeitura estiverem plantando flores nesse local. E mais adiante o problema diz: sabendo que o lado de maior comprimento dessa praça possui 6 metros a mais que o comprimento do seu lado menor, o menor é esse, possui 6 a mais. Então, se aqui possui X, 6 a mais é X mais 6, não é mesmo? E agora eu já posso resolver o problema. Por quê? Porque área, como é que se calcula a área de retângulo? Base vezes altura. Então, se eu pegar aqui a base, que é X mais 6, e multiplicar pela altura, que é X, eu vou encontrar quanto? 112 metros quadrados. Resolvendo isso aqui, olha, X vezes X, X quadrado, 6 vezes X, 6x, igual a 112. É preciso fazer isso aqui nos mínimos detalhes? Não. Você pode também, mentalmente, tentar achar dois números que, multiplicados aqui, deem 112. É mais difícil um pouquinho, mas dá. Agora, se for pelo método convencional, como eu disse anteriormente, o primeiro passo é organizar essa equação todinha, igualando ela a zero. O x ao quadrado vem primeiro, o 6x vem segundo e o número independente vem terceiro, sendo que ele troca de lado, troca de sinal, fica negativo, não é mesmo? E para resolver esse tipo de equação, nós temos dois caminhos: soma e produto, que eu não vou usar nessa videoaula, e fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, que é dada por x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a, onde eu já disse que o delta vale b ao quadrado menos 4ac. Você pode pegar ela e já usar nesse formato aqui. Beleza? Ou pode caçar o delta lá fora, vir e colocar debaixo da raiz quadrada. O A vale 1, o B vale 6 e o C menos 112. Como eu disse, A, B, C são os coeficientes. Aqui o número independente é sempre o C. Usando esses ingredientes aí no nosso bolo, nós vamos ter x igual menos B, menos 6, porque o B vale 6, mais ou menos B ao quadrado. Quem é B? 6. Então, 6 ao quadrado. Devagarinho, devagarinho. Olha, menos 4, está aqui o menos 4, vezes o A, que está aqui o valor do A, que é 1, verdinho aí para você, vezes o C, que é menos 112, está aí entre parênteses, sobre 2A, 2 vezes o A, que vale 1. X é igual a menos 6, mais ou menos, B ao quadrado, 6 ao quadrado, que dá 36. Menos por menos, mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 2, 8. Vezes 1, 4. Vezes 1, 4. Então dá 448 positivo, uma vez que menos por menos, mais. Certinho? Sobre 2 vezes 1, 2. 448 mais 36, 8, 6, 14. Elevamos 1 com 4, 5 e 3, 8. 484, né? Somando esses dois. Olha a continha aqui. Agora, quanto que é a raiz de 484? Pensa no seguinte, 400, 20 vezes 20, 400. A raiz de 400 é 20. Nós podemos fazer 22 vezes 22. 2 vezes 22, 44. 2 vezes 22, 44. Somando aí,
484. Quer dizer o seguinte, que como 22 vezes 22 dá 484, é porque 22 é a raiz de 484, correto? Agora eu preciso usar duas ramificações, uma hora com sinalzinho de mais, que é essa aqui do x', onde eu penso menos 6 mais 22, ou seja, 22 tira 6, sobra 16. Divide por 2, 8. Menos 6 menos 22, usando o sinalzinho de menos, vai dar menos 28, dividido por 2, menos 14. Porém, ninguém constrói praça com lado negativo. Então, vamos eliminar esse valor negativo, sobrando assim 8 para o valor de x. Se o x vale 8, agora eu posso responder a pergunta. Quanto que vai gastar de fita para fechar aqui uma frente da praça? Exatamente 8 metros. Solução, 8 metros. A letra B pergunta o seguinte: caso haja necessidade de impedir totalmente a passagem de pedestres por essa praça, quantos metros de fita de isolamento serão gastos, no mínimo, para contorná-la? Então agora ficou simples. Por quê? Porque eu tenho o valor do x, que é 8 metros. Então aqui, se eu pego 8 e 6, 14. Esse comprimento aqui vai ser 14 metros. Se o x vale 8, 8 mais 6, 14. Esse também mede 8, ó. E essa base mede quanto? Essa base vai medir 14 também, porque se o x vale 8, mais 6, 14. E agora é só somar tudo aí. Esse 8, mais esse 14, mais esse 8, mais esse 14. 8 e 4, 12, 8, 20 e 4, 24. Elevamos o 2 do 20. Mais um 3, mais um 4. Solução, 44 metros. Letra C. Se o metro de fita de isolamento custa R$ 2,00 e o rolo fechado com 50 metros dessa fita é vendido por R$ 80,00, qual será mais vantajoso o encarregado da prefeitura comprar no caso de necessidade de impedir totalmente a passagem de pedestres pela praça? O rolo fechado de fita ou a quantidade exata para contornar a praça? Ora, basta você fazer o cálculo. 44 metros, que é o que gasta, multiplicado por R$ 2,00 cada metro, dá R$ 88,00. Assim, será mais vantajoso o encarregado comprar o rolo, porque o rolo custa só R$ 80,00, enquanto que se for comprar por metro, 44 vezes 2 dá R$ 88,00. E vou parar por aqui na correção da segunda atividade, lembrando que eu conto com você para assistir a próxima videoaula. E como eu adoro música, eu tenho uma turma muito bacana, inclusive alguns alunos do 9º ano que participam comigo da banda de música, a gente se diverte muito, eu gosto muito deles, e a gente já fez algumas apresentações musicais, e eu deixo rolando aí para você uma apresentação musical dessa turma bacana que eu adoro. Um abraço a você e até a próxima videoaula. E que comece o matriarcado.